Glória a Deus, que bom poder estar juntos, iniciando este ano de 2021. Quem diria, né? Com todos os percalços do caminho do ano de 2020, cá estamos, glória a Deus, comemorando e cultuando, adorando a esse Deus maravilhoso, esse Deus que cumpre as suas promessas, esse Deus que cumpre a sua palavra, esse Deus que faz valer aquilo que Ele começou e que Ele está aperfeiçoando, aquilo que Ele está fazendo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e vá lá para o capítulo de número 5, no verso, apenas um versículo deste texto, deste capítulo, que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 10. Amém? Só um pouquinho para todos acharem. As meninas estão ali procurando. Eu vou esperá-las. Que é importante a leitura, é importante acompanharem. Nós faremos a leitura então, e que vocês fiquem atentos. Eu vou fazer em duas versões essa leitura. Na Bíblia Revista e Corrigida e na Revista e Atualizada. Amém? Então diz assim, no primeiro, Revista e Corrigida. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? E na Revista e Atualizada, que é a que vocês têm em mãos aí, diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Pouca diferença, né? Ou nenhuma diferença. Na realidade, de algumas palavras, mas que têm o mesmo sentido. Nós vamos analisar um pouco essa questão. Ele mesmo aperfeiçoará na corrigida, e Ele mesmo há de aperfeiçoar na atualizada. Ele mesmo confirmará, e Ele mesmo há de firmar. Ele mesmo fortificará, e Ele mesmo há de fortificar. E Ele mesmo fortalecerá, e Ele mesmo há de fundamentar. Tema desta... Desculpem, caiu um cisco no meu olho. O tema que eu quero tratar nesta noite para os irmãos, e como início de ano, é algo para incentivá-los, algo para poder ajudá-los, nos ajudar-nos a, nesse início de ano, já começar com uma expectativa maravilhosa baseada na palavra de Deus. Então, teria como tema, você talvez possa escolher o próprio tema da sua vida, o que você quer para 2021, e de repente se deixar guiar por esse tema, para que durante todo o ano ele fique bem firme no seu coração e na sua mente. Mas eu destaco aqui para começar o ano bem. Para começar o ano bem. No domingo passado eu falei de viver com alegria, de recomeçar, de
de começar para alguns e de recomeçar para outros. E enfatizei a pessoa de Jesus Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração, no centro de tudo aquilo que permeia a nossa vida, para que possamos, de fato, achar alegria em viver, já que muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas entraram em dúvida, muitas pessoas sucumbiram em meio ao ano de 2020, que não foi um ano fácil. E cá para nós precisamos de palavras nesse sentido. Mais uma palavra que se faça, como que eu posso dizer, uma palavra profunda e verdadeira. Uma palavra de quem quer compartilhar, ou aquele que compartilha, quer falar a verdade. Não quer fazer apenas, como que eu posso dizer assim, a política de um bom amigo, ou de um bom vizinho, que às vezes traz algumas palavras, mas que, por melhor que sejam as intenções, muitas vezes não são essas palavras que vão nos ajudar. Vai ficar fácil de entender explicando isso que eu estou querendo dizer, para não complicar. No final do ano, nós sempre desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. As mensagens são sempre direcionadas para a prosperidade, para muita saúde e muito dinheiro no bolso. A música diz saúde para dar e vender, e muito dinheiro no bolso. Como se isso fosse realmente nos fazer felizes. Sabemos a necessidade que temos de ter uma boa saúde, de termos dinheiro, e essas coisas têm o seu lugar e têm a sua importância. Mas o que eu quero dizer é que, só por essas palavras, por elas mesmas, isso muitas vezes não vai se cumprir. Por melhor que sejam, por melhores que sejam as intenções de desejarmos, de nos dedicarmos a falar isso um para o outro, isso é bom e tem o seu lugar, eu não quero descartar isso. Mas eu quero dizer que nós precisamos ter um fundamento. Um fundamento. Precisamos ter um alicerce. Precisamos ter uma base sólida, para que de fato possamos atravessar aquilo que nos espera. Aquilo que ainda não se descortinou diante de nós. Porque em 2019, nós estávamos na mesma perspectiva e na mesma expectativa de que o ano de 2020 seria um ano fabuloso. Um ano maravilhoso. Um ano cheio de coisas. De fato, para alguns foram, mas para milhões de milhares não foi assim, como se desejava. Está aí, todos nós comprovamos isso, e já adentramos 2021 com essa mesma expectativa do ano passado. Porque nada mudou. Como disse o pastor Rodrigo aqui, estamos na fase vermelha. Vai ter uma reunião, nós não sabemos como as coisas vão ser direcionadas pelas autoridades, pelo governo, pelos dirigentes dos países de primeiro mundo. Tudo, na realidade, é uma interrogação, é uma incógnita para nós. Então, como começar o ano bem? Como trazer uma palavra no primeiro culto do ano e uma palavra que venha nos dizer, vamos começar bem o ano. Uma coisa que nós precisamos ter muito bem clara em nossa mente. Como cristãos, como pessoas que louvam a Deus, que entregaram sua vida a Jesus Cristo, que se diz discípulo de Jesus, nós precisamos ter bem claro em nossa mente que nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Muitas vezes nós não pensamos assim.
Nós temos essa informação, mas vivemos como cidadãos da terra. Colocamos nosso coração na terra. Colocamos nossas vidas aqui, nessa terra. E não pensamos nas coisas do alto, não buscamos as coisas do alto. E nós deveríamos, como cristãos, buscar, lutar, empenhar-nos o máximo possível para chegarmos lá na nossa pátria celestial. Porque lá é o fim, lá é a nossa morada, lá é onde Deus está construindo novos céus e nova terra para os seus filhos e filhas que lá habitarão. Isso é um fato bíblico, pela palavra de Deus. E nós então deveríamos já iniciar o ano com este pensamento, dentro dessa perspectiva. Não estou dizendo aqui que você não deva buscar, dentro aqui deste planeta, dentro deste mundo em que nós vivemos e estamos, as coisas concernentes a Ele, para termos uma família abençoada, para termos um casamento abençoado, para termos uma prosperidade material, até mesmo para investirmos, para compartilharmos, para proclamarmos a palavra do Senhor. Faz parte da nossa vida. Mas em suma, em última análise, este mundo não nos pertence, nós não pertencemos a ele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Este é um primeiro fato. Então nós precisamos... Deixa eu beber uma água. Nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Nós precisamos terminar o que começamos. E isso, particularmente para nós, é uma coisa muito difícil. Por quê? Quantas coisas nós prometemos para nós mesmos no início, na virada do ano, que nós vamos fazer? Coisa simples, como ir para a academia, como foi dito aqui, perder alguns quilos, concluir alguma coisa, algum estudo, se formar, conquistar alguma coisa. Quantas vezes nós começamos, fazemos os planos, prometemos, vai ser diferente, mas a gente para no meio do caminho, ficamos no meio do caminho e não terminamos. Graças a Deus nós conseguimos terminar algumas coisas, mas muitas coisas ficam pelo meio do caminho. Isso faz parte até da nossa própria natureza. E por uma série de percalços que acontecem no caminho. Essa carta de Pedro, que ele está enviando aos irmãos que estavam dispersos pelo mundo primitivo, pelo mundo da igreja primitiva de então, ela tem um objetivo. Ela foi escrita com o objetivo de confortar os cristãos, os irmãos e as irmãs da igreja primitiva que estavam sofrendo perseguições. Os irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam perdendo muitas vezes a sua liberdade e até mesmo a sua vida em detrimento da sua fé em Cristo Jesus. O contexto é esse, a carta nasce desse objetivo, de sofrimento. De sofrimento. O versículo 10, ele deixa bem claro isso, porque ele diz assim: depois de ter sofrido por um pouco. O versículo 9 anterior nós não lemos, mas podemos ler um pouquinho antes. Ele diz: resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por toda a terra. Havia sofrimento, havia perseguição. Mas esses nossos irmãos, eles vão ter uma promessa aqui, da parte de Deus, pela boca de Pedro, e pela pena de Pedro também, que vai escrever para que fosse registrado, de que eles poderiam ficar tranquilos, de que Deus
aquele que começou a boa obra há de terminar, há de concluí-la. E isso, irmãos, é maravilhoso. Graças a Deus, porque não depende de nós. A salvação não depende de nós. Ela depende de Deus. Porque se dependesse de nós, cada um responda por si. E seja sincero neste momento. Talvez perderíamos a salvação. Talvez não. No meu caso, provavelmente, perderia a salvação. Se dependesse de mim. Vou trazer para o particular, para o íntimo, para a minha própria vida. Cada um responda por si. E nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Porque se dependesse de mim, jamais eu conseguiria chegar à pátria celestial. Jamais. Mas eu dou graças a Deus. E o apóstolo Paulo diz também, quando ele fala da luta que ele tem entre o velho homem e o novo homem, o homem nascido, o homem espiritual, em que eles estão numa luta ferrenha, que ele diz, quem me salvará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, eu vou ser salvo. Eu vou fazer parte do reino de Deus. Eu vou morar com Deus eternamente. E graças a Deus por isso, porque Deus, Ele aperfeiçoa, Ele vai aperfeiçoar aquilo que Ele começou. A carta se resume rapidamente, falando rapidamente dela. Pedro se dedica a escrever esta carta com a finalidade de fazer com que os irmãos continuem a viver do modo digno que agrada a Deus. Do modo digno que louva e glorifica o nome de Deus. Ou seja, traduzindo, uma vida de santidade. Santidade na sociedade, gratidão, santidade no serviço ao próximo, exorta a continuar fazendo bem, segundo o exemplo de Cristo. No capítulo 4 ele enfatiza que o sofrer por Cristo é um privilégio maravilhoso. Ele diz, essas perseguições que vocês estão passando, ela faz parte do processo de aprimoramento da vida de vocês. E isso, como o ouro é depurado pelo fogo, isso vai contribuir para que vocês, firmados na fé, possam entrar a casa, a pátria celestial. Então, nós podemos dizer que muitas vezes em meio ao sofrimento, ninguém gosta de sofrer, eu não gosto, mas o sofrer faz parte da nossa vida. Mas o sofrer por Cristo é diferente. Sofrer pela fé em Cristo é algo que o apóstolo Pedro considera como um privilégio para que possamos ser forjados, para que possamos ser aprimorados, para que possamos entrar à pátria celestial. No capítulo 5 ele vai enfatizar que além de ser um privilégio glorioso, o sofrer por Jesus Cristo, ele vai dizer que Deus, através desse sofrimento, então ele vai aperfeiçoar a boa obra que ele começou em cada um de nós. E não é isso que Deus está fazendo? Aperfeiçoando. Olha para a sua vida. Você está aqui. Você está gozando da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele fala, Ele cumpre com as suas promessas. E Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te chamou para vir junto a Ele e para viver eternamente com Ele. E isso é uma bênção. Graças a Deus, que Deus termina tudo que Ele começa. Nós paramos pelo caminho, mas Deus não. Graças a Deus que depende dEle, tão somente dEle, não de nós. E baseado nesse texto que eu li, a palavra diz que Ele mesmo há de aperfeiçoar. Ele mesmo vos há de confirmar.
Ele mesmo vos há de fortalecer, Ele mesmo vos há de fundamentar, de alicerçar. Notem que esse pedido, porque o apóstolo Pedro, podemos dizer aqui, é um pedido, ou mesmo uma oração. Ele vem acompanhado de sofrimento. É triste falar em sofrimento às portas de 2021, no primeiro culto em que nós estamos aqui adorando a Deus. Mas, como eu disse no início, nós temos que trazer uma palavra verdadeira e uma palavra profética, no sentido de alicerçar aqueles que nos ouvem e a nossa vida baseado na palavra de Deus. Para que possamos olhar para a palavra de Deus, alimentados e nutridos pela palavra de Deus, seguir em frente. Porque muito se deturba a palavra de Deus. Quando se diz que nós, por exemplo, não somos cauda e somos cabeça, isso é deturpar a palavra de Deus. Porque geralmente isso é usado pela teologia da prosperidade, para dizer que você vai conseguir tudo o que você quer, materialmente falando, que você não vai adoecer, que você não vai pegar Covid, porque Cristo já levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz, então o crente não fica doente. Mentira! Mentira! Quantos pastores, quantos servos de Deus, quantos homens e mulheres de Deus morreram por doenças? Quantos homens, servos de Deus, mulheres de Deus, nunca ficaram ricos nas suas vidas? Podem ficar ricos? Pode. Pode ter uma vida inteira sem se adoecer? Pode. Mas não é a regra. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus Cristo nunca mentiu, Jesus Cristo nunca nos enganou, Jesus Cristo sempre foi verdadeiro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o nosso Senhor. Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento faz parte da vida. Desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, desejo de paz, saúde, prosperidade, muito dinheiro no bolso, são coisas boas. Mas muitas vezes isso não vai se cumprir. Quantas pessoas que eram supersticiosas, místicas, e que estão apavoradas porque tinham que dar 7 pulinhos lá nas ondas da praia, para começar o ano bem, e não puderam estar lá. Quantas pessoas, porque essa superstição ela está dentro da cultura, da mente do brasileiro. Eu tenho que entrar o ano novo de roupa branca, porque roupa branca traz sorte, traz prosperidade. Nada disso, irmãos, é garantia de que vai acontecer, e não deve ser o motivo da felicidade de ninguém. Mas especialmente tratando aqui com a igreja de Cristo, principalmente conosco, que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, principalmente conosco. O motivo da sua felicidade, o motivo da minha felicidade, não pode estar alicerçada nas coisas que nós podemos ver ou tocar materialmente, quanto à quantidade de dinheiro que eu tenho ou não tenho, se tenho saúde ou não tenho. O motivo da nossa felicidade tem que estar alicerçado em Cristo e nas suas promessas. Cristo e só. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. O apóstolo diz na Bíblia Sagrada:
Ele há de nos aperfeiçoar. Fomos chamados e criados para a perfeição. O cristão que não chega à perfeição é um cristão inacabado, é um cristão inadequado. Deus quer que chegamos à perfeita estatura de Cristo. Quer que cresçamos, quer que sejamos como Cristo, parecido com Cristo, com o coração igual de Cristo, com os pés igual de Cristo, as mãos igual de Cristo, o olhar igual de Cristo, o ouvir igual de Cristo, o sentir igual de Cristo. Deus está aperfeiçoando a boa obra, trazendo de volta a imagem e semelhança a qual a sua criação foi criada por Ele, semelhante a Ele, por meio do homem Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamente Cristo veio nos restaurar essa imagem e essa semelhança que foi perdida quando o pecado adentrou ao mundo, quando o pecado adentrou aos nossos corações, quando começou a fazer parte da nossa vida. E a palavra boa para que o ano comece bem é essa. Podemos confiar que essa obra que Deus começou, ela está sendo aperfeiçoada. Na minha vida, na sua vida. Deus está aperfeiçoando. Deus está lapidando. Deus está tirando tudo aquilo do velho homem que não presta. Tudo aquilo que fazia parte do passado, que como um morto, mas que muitas vezes quer se aflorar, quer nascer de novo em nós. Quer tomar conta da nossa vida. E Deus vem aperfeiçoar pela obra do Espírito Santo, pela lavagem da sua palavra, pelo lavar regenerador da sua palavra, Ele está nos aperfeiçoando. Porque no céu o pecado não entra. Lá só vai entrar santos, pessoas santificadas pelo sangue do Cordeiro. E Deus está aperfeiçoando. Então nós podemos confiar e podemos dizer que essas são palavras boas, palavras para nos alegrar no início de ano, na caminhada de um ano inteiro pela frente aí. Podemos confiar que essa obra está sendo aperfeiçoada, porque quem nos chamou, quem nos amou primeiro, porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro, quem nos escolheu, quem nos separou, há de aperfeiçoar. Amém. Amém. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, essa obra iria ficar pelo meio do caminho. Essa obra ia ficar inacabada. Mas é Deus que está aperfeiçoando. Deus é poderoso. O Espírito Santo de Deus é poderoso para trabalhar a nossa vida, para trabalhar o nosso coração. O segundo aspecto que Pedro pede aqui, ele diz, é o aspecto da confirmação. Confirmar. Firmar no grego é esterizo. Ou seja, confirmar é aquele que firma, que senta raízes profundas. Então, Deus há de firmar e de confirmar aquilo que Ele está aperfeiçoando. Deus irá nos firmar a ponto de não termos mais fraquezas. Ele nos curará. E devemos caminhar nesse sentido, deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A Fernanda uma vez pregou aqui na igreja, e ela trouxe não sei se dentro da sua introdução, ou se ali um comparativo, mas ela falou que os crentes de antigos, os mais antigos, eram mais crentes que os seus filhos, e que esses filhos eram mais crentes depois que os seus filhos, os filhos dos filhos, e assim sucessivamente. E nós estamos aqui, muitas vezes com uma igreja fraca, porque nós somos crentes fracos, cristãos fracos que não se apoiam na palavra de Deus, que não têm ainda a noção de que aquilo que a Bíblia diz é a verdade.
Porque o que Pedro está dizendo aqui, ó, vocês estão sofrendo, mas isso vai demorar um pouco só. Fiquem em paz. Porque aquilo que Deus começou, Ele está aperfeiçoando. E outra, não é só vocês que estão sofrendo. Existe um mundo inteiro de pessoas espalhadas, que crentes em Cristo Jesus, que estão sofrendo também. Quantos irmãos nossos estão no Irã, na Coreia do Norte, na China, sem liberdade nenhuma para cultuar, sem liberdade nenhuma para se reunir como nós aqui estamos, que não podem dizer que são seguidores de Jesus Cristo porque correm risco de perder a sua liberdade, de perderem até a sua própria vida. Irmãos nossos, resgatados, remidos pelo sangue de Jesus, pois Cristo deu a sua vida em favor deles também. Podemos confiar que o que Deus está fazendo, Ele está aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando e Ele está confirmando. Firmado significa ter uma fé firme, significa não ser lançado pelos ventos do inferno, pelos ventos das dúvidas, pelos ventos das doutrinas, das perturbações e dificuldades que enfrentamos. Ser firme é estar fincado com raízes profundas em Cristo Jesus. E tudo isso será incapaz de nos perturbar, porque Deus está firmando-nos na rocha eterna em Cristo Jesus. Pedro fala para eles: fiquem firmes. Um outro terceiro aspecto é o fortalecimento. A palavra diz: seja aperfeiçoar, firmar e fortificar. Deus há de nos fortalecer para suportarmos as adversidades da vida. Assim como nós suportamos as adversidades deste ano que se passou, que não foi fácil. Até aqui podemos dizer: o Senhor esteve conosco, o Senhor segurou nossa mão. Por pouco, muito pouco, pessoas queridas não partiram. A gente ia sentir a falta, a dor da perda, mas se nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos ter certeza que essa pessoa está na glória com o Senhor, está bem melhor do que nós, e nós um dia há de nos encontrarmos novamente. Mas nesse interim, iríamos chorar, iríamos sentir. Mas Deus está nos fortalecendo para suportar as adversidades, as doenças, as perdas, aquilo que se espera, que ainda é uma incógnita, como eu disse no início. Quem pode dizer o que vai ser o ano 2021? Vamos sonhar? Vamos. Vamos falar palavras boas? Vamos. Vamos incentivar uns aos outros? Vamos. Devemos fazer isso, mas devemos estar preparados para aquilo que pode vir sobre nossas cabeças, sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Me desculpem, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser realista. Eu tenho que estar preparado também para enfrentar isso na minha própria vida. E firmado em Cristo Jesus, porque o Espírito Consolador, ele foi enviado para nos consolar, para atuar em nossa vida. Deus, Ele peleja a nossa luta, Ele está à frente da batalha, e é por isso que podemos dizer que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi mais que vencedor. Ele venceu o último inimigo, a morte, que era como um grilhão apontado para as nossas vidas. O diabo vai vir,
Coronavírus vai vir. As dificuldades também virão. As tentações querendo nos assediar para pecarmos, para sairmos do propósito de Deus também, vão vir com força total. Mas Deus dará forças para que possamos resistir, para que possamos glorificar o nome de Deus, para que possamos ser vistos por todos aqueles que são testemunha ao nosso redor, que de fato nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, alicerçados no poder da palavra de Deus. Isso é palavras boas. São palavras boas, são palavras para começar o ano bem. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Para que você tivesse alicerçado. Para que você tivesse alicerçado no Senhor. O exemplo da igreja primitiva é maravilhoso. Eles eram fortes e firmes na fé. Fecharam a boca de leões. Subjugaram reis e imperadores. Pois eles tinham uma fé firmada no Senhor. E nada podia abalar a sua fé, colocar em dúvida aquilo que eles acreditavam. Paulo vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar a minha vida, para guardar o meu tesouro até aquele dia, o dia de Cristo. Um quarto aspecto é que depois de aperfeiçoar, depois de firmar, depois de dar força, Deus dá o fundamento. Deus estabelece. Fundamentar é criar raízes profundas, como o carvalho, como o cedro do Líbano, que foi usado na construção do templo. O cedro do Líbano. Os carvalhos. Dizem que é mais fácil você arrancar uma montanha do que arrancar uma árvore de carvalho. Porque as suas raízes são muito profundas. São raízes que estão arraigadas no âmago da terra. E que é praticamente impossível de transpor uma árvore dessa. Então, Deus vem estabelecer. Deus vem fundamentar. Você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo firmado. Você está sendo fortificado. E você está sendo estabelecido. Pela mão poderosa do próprio Deus. O teu Pai. Aquele que começa e termina aquilo que começou. Há cristãos que não sabem no que creem. São jogados por ventos de doutrina. Vem um aqui, eu já ouvi de irmãos que não sabem se o nosso batismo é um batismo bíblico. Tem gente que já foi batizado 3, 4 vezes. E eu acho que para o tipo de pessoa assim, se não for lá no Rio de Jordão, lá em Israel, talvez ela não jamais será convencida. Porque não tem firmeza. Não tem firmeza na palavra. Não crê naquilo que a Bíblia diz. São lançados de um lado para o outro. Gente que não sabe o valor das Escrituras. Não conseguem e praticamente dentro desse quadro jamais vão conseguir produzir frutos. Não produz frutos. São como árvores secas. Não conseguem produzir um fruto digno para a glória do Senhor. Estabelecer tem a ver com a obediência à palavra. A palavra de Deus, aquilo que a palavra diz. Deus estabelecerá, dará fundamento. Sua palavra não mudou e não vai mudar. Jamais vai mudar. O que era na época dos apóstolos, continuou sendo na época de Lutero, continua sendo na nossa época também. Porque a palavra de Deus, os homens mudam, conceitos mudam, tudo vira relativismo, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque a verdade é uma, é indivisível, é para sempre e é a mesma. Então nós temos boas palavras
para iniciar o ano alicerçados no Senhor, porque o Deus de toda graça, como ele diz aqui no verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, foi Ele que chamou. Ah, não foi você que escolheu Deus, não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te buscou, lá no lamaçal do pecado, foi Ele que enfiou a mão dele lá poderosamente para te tirar das garras da boca do diabo, para trazer para a tua maravilhosa luz, para escrever o teu nome no livro santo, no livro da vida, ao qual no dia do juízo final, Ele vai chamar pelo seu nome. É Deus, é Deus. Eu concluo dizendo, irmãos, que o Deus que chamou, o Deus que, vamos usar essa palavra que nos custa tão cara, o Deus que nos predestinou, fomos predestinados por Deus, predestinado por Deus, não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito de Deus, somente de Deus, e Deus não vai te perder, Deus não vai te perder, ainda que seus pecados sejam mais vermelhos, mais negros possíveis, escarlate, como diz lá em Isaías, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te perdoa e joga isso no mar do esquecimento e te traz uma nova vida em Cristo Jesus, para você continuar uma nova vida, não uma vida pregressa, tendo saudade do pecado, não, jamais para isso. Ele te chama para uma vida viva, uma vida frutífera, uma vida aperfeiçoada, firmada, fortificada, fundamentada na palavra de Deus. Nesse sentido, que venha 2021, venha 2021, venha 2022 e assim sucessivamente, porque enquanto os anos vão se passando, nós estaremos sendo preparados para glorificar o nome de Jesus, sabendo que estamos fazendo parte de um novo mundo, que está sendo preparado para os filhos e para as filhas de Deus. Deus está levando a bom termo aquilo que Ele começou. Eu desejo que durante esse ano, nós possamos viver de fato para Cristo, de fato, como nunca, eu digo isso a partir de mim, como nunca vivi antes, nesses 27 anos de vida cristã, daqui para trás, a minha oração é que eu possa viver Cristo em 2021, como eu nunca vivi antes, e essa também é a minha oração e o meu desejo para essa amada igreja. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus continue te aperfeiçoar, te firmar, te fortalecer e te estabelecer na sua palavra, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.